Graça e paz, Deus abençoe sua vida. E nesse Aprenda a Pregar de hoje, vamos meditar em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. É um texto bem conhecido que fala que Jesus acalmou a tempestade. E essa palavra, ela vai falar ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu creio que se você tem esse desejo de pregar a palavra de Deus, você vai aprender hoje um pouco mais. Lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo também o esboço para que facilite o seu entendimento, para que você venha meditar e você venha montar também a sua pregação de acordo com o Espírito Santo falar ao seu coração, ok? Vamos então juntos meditar? Vamos lá. Antes de eu colocar aqui o texto, eu sempre preparo uma introdução. Sempre quando eu vou pregar, até que meu esboço aqui, o meu caderno, eu preparo uma introdução. Por que a introdução? Porque ela facilita a ministração da palavra. Geralmente na introdução você coloca ali aquilo que você vai estar compartilhando com a igreja. E esse texto, por exemplo, ele fala sobre Jesus acalmar uma tempestade. Jesus estava no barco com os discípulos, enfim. E eu já coloquei aqui o tema introdução e vou compartilhar com você, para você ver como é que ficaria o meu tema. Meu tema seria esse, Jesus está no barco, esse seria o meu tema, e a minha introdução seria essa. Nesse mundo, vamos enfrentar oposição em relação à nossa fé. E com isso, vai surgir muitas tempestades. Tudo para tentar nos parar e nos fazer desistir. Então essa seria a minha introdução. Depois que você compartilha ali então a introdução com a igreja, você pode compartilhar, explicar, falar, igreja, nesse mundo nós vamos passar por tempestades, nós vamos enfrentar oposição referente à nossa fé, nós vamos enfrentar lutas, mas tudo isso é para nos fazer desistir. Então eu quero meditar num texto, aí você vai entrar no texto que eu vou compartilhar com você, tá bom? Você pode fazer dessa forma. É claro que o Espírito Santo ele vai te usar, meu irmão, minha irmã, da maneira que ele quer. Isso aqui é apenas para você ter uma direção, para que você consiga preparar um esboço, a sua mensagem e para que você venha aos poucos desenvolver a sua forma de pregar, ok? O texto está aqui em Marcos, como a gente falou no início, capítulo 4, versículo 35 e 36. E aí eu geralmente vou meditando por parte, tá bom? Você pode ou fazer toda a leitura do texto e depois explicar e aplicar, como alguns pregadores fazem, inclusive eu faço assim também, ou você pode ir indo por parte, explicando e trazendo já também a aplicação, que é o que eu vou te ensinar a fazer agora. E aí eu coloquei assim, o tema Jesus está no barco e o texto diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Então Jesus aqui, ele toma uma decisão para ir para outro local, para o outro lado do mar, como eu coloquei em destaque aí para você, tá até em amarelo aí. Vamos atravessar para o outro lado. Então Jesus decide evangelizar uma outra região, uma outra parte. E quando Jesus decide fazer isso, você vai ver o próximo texto, se levanta um problema, uma tempestade. Se levanta uma oposição, como a gente declarou ali no início da introdução. E eu quero ler para você o versículo 37 até o 38. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. E Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça em uma almofada. Os discípulos acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Bom, então quando Jesus decidiu ali atravessar para o outro lado, como a gente viu no versículo 36, no versículo 35 e 36, surgiu então um problema, uma tempestade. Logo uma forte tempestade se levantou. O que isso nos traz de reflexão? O que isso nos ensina? É isso que você deve observar no texto para compartilhar com a igreja. Que quando você decide fazer a vontade de Deus, foi o que eu coloquei no esboço aqui, quando você decide fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta. O inimigo se levanta. E aí você pode compartilhar essa informação com a igreja. Igreja, quando você decide fazer a vontade do Senhor, vir à igreja, participar dos cultos, participar das orações, participar das campanhas, orar, buscar, jejuar, se consagrar, o inimigo se levanta. Vai surgir as tentações, as lutas, tudo para te parar,
para parar você, meu irmão, para parar você, minha irmã. E aí você compartilha isso com a igreja. É claro, você faz eles refletir, você faz eles entenderem o texto. É importante você fazer isso, porque diz aqui o texto que ela se levantou a tempestade. Ou seja, tudo com o objetivo de parar aquele barco, de chegar ao outro lado que Jesus queria chegar. E aí, continuando o texto aqui, no versículo 38, diz assim: E Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça em uma almofada. Os discípulos acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. E aí temos mais uma parte aqui do texto que nos ensina, nos traz aqui mais um entendimento para ser compartilhado com a igreja, que é isso aqui, que Jesus dormia na parte de trás do barco. Meu irmão, minha irmã, você que está nesse momento aqui participando comigo, quem que dorme numa tempestade? Quem que dorme no meio de uma tempestade ali no mar? Quem que dorme? Jesus estava dormindo. E o que isso nos ensina? O que podemos aprender com isso e o que podemos aplicar com esse texto? Que diante dos problemas, diante das lutas, a nossa confiança deve estar totalmente no Senhor. Sabe por que Jesus estava aqui dormindo e estava tranquilo? Porque ele tinha, meu irmão, a confiança no Pai. Ele tinha uma certeza que o Pai era com ele. E que aquela tempestade era apenas uma tentativa do diabo para tentar parar o propósito que ele tinha que fazer. Para tentar impedir a obra que ele tinha que fazer. Deu para você entender? E aí você pode compartilhar com a igreja. Declarando: irmãos, irmãs, igreja, o que você faz quando você está enfrentando uma luta, uma tempestade? O que você faz? Qual que é a sua postura? Jesus aqui dormia. Jesus estava tranquilo, estava em paz. Não é que você não tem que se preocupar, mas é que você precisa ter essa paz no coração. Jesus tinha essa paz no coração. E aí você pode então compartilhar isso com os irmãos. É claro, você vai falar da sua maneira, você vai pregar do seu jeito, e o Espírito Santo vai te usar, meu irmão. Eu tenho a certeza disso. Se você orar, se consagrar, buscar, pedir, o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Foi isso que eu anotei aqui, ó. Jesus nos dá um grande exemplo de fé, dormindo diante do problema. E não é verdade? Imagina, diante daquele mar, daquela tempestade, ele dá um exemplo de fé para as nossas vidas, ok? Então, é isso que nós precisamos entender, aprender e aplicar nesse texto. Vamos continuar aqui, em nome do Senhor Jesus. Versículo 39. Então foram lá, acordaram Jesus, e aí diz aqui o texto. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou, houve uma grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que estão ainda com medo? Vocês não têm fé? Olha que forte. O que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E o que me chama a atenção é esse versículo 39, que ele repreendeu o vento e houve silêncio, houve uma calmaria. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que vai ter momentos que nós vamos ter que usar a nossa fé. Foi exatamente o que eu anotei aqui. Vai ter momentos que vamos ter que usar a nossa fé. Quando a tempestade estava ali, tentando fazer aquele barco naufragar, o Senhor Jesus levantou, repreendeu aquela tempestade. Ele usou a fé. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Orar, repreender o mal. E aí você pode compartilhar isso com a igreja. Igreja, vai ter momentos na sua vida que você vai ter que repreender aquele mal. Repreender aquela tempestade. Aquela luta que se levantou, aquele problema. E como que eu repreendo? Em nome de Jesus, na autoridade, na oração forte, no joelho dobrado no chão, na consagração, na fé, na prática da fé. Você vai ter que repreender. Porque Jesus foi isso que ele ensinou para os discípulos. E aí houve calmaria. E Jesus falou para ele aqui, no versículo 40, para eles. Então, Jesus lhe perguntou: Por que estão ainda com medo? Não têm fé? Ou seja, nós não temos que temer a tempestade. Nós não temos que temer, meu irmão, as lutas que surgem. Porque faz parte da nossa vida. Nós temos é que permanecer firmes e ter fé. E é isso que você pode falar com os irmãos. Fala: olha, não temas, meu irmão. Não temas, minha irmã. Você pode compartilhar dessa maneira. Não temas, tenha fé. Se hoje você está enfrentando uma luta, uma tempestade, um problema que você fala não tem solução, tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor. Porque aquilo que é impossível aos homens
são possíveis a Deus. Amém? Deu para você entender? E era isso que Jesus estava aqui nos ensinando, e é isso que você pode compartilhar com a igreja do Senhor. E aí no versículo 41, a gente vai finalizar aqui, antes da conclusão. Diz assim: os apavorados os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Eles não entendiam, eu dou até risada assim, irmãos, porque eles não entendiam que ali estava o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Eles eram muito limitados em sua percepção. E eles falaram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Eles não entendiam, né? E eu coloquei aqui no meu esboço: o Senhor tem toda a autoridade. E Ele tem. Então você pode falar: igreja, o Senhor tem toda a autoridade. Toda a autoridade e poder está na mão do Senhor. Ele pode mudar a sua vida num estalar de dedos. Ele pode mudar a tua história. Ele pode fazer uma grande obra de acordo com a vontade dEle. É isso. É isso que o nosso Senhor faz. E foi isso que Ele fez. Ele cessou aquela tempestade. Eles ficaram apavorados, assustados. Mas como? Quem é este? Este é o Filho de Deus. É Cristo. E aí você pode falar para o seu irmão, fazer até um apelo. Fala: e se você quer esse Cristo, se você quer esse Jesus que acalma a tempestade na sua vida, no seu barco, como o nosso tema, você pode vir aqui aceitar Ele aqui na frente. Aí você faz o apelo da maneira que você sentir no coração na hora, da forma que o Espírito Santo te usar. Estou apenas aqui dando uma dica para que você venha aproveitar a oportunidade e expressar Jesus como o Senhor que tem toda a autoridade e que Ele está no barco, e o barco que Ele está, meu irmão, não afunda, não naufraga, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu vou colocar aqui a conclusão, como eu coloquei a minha conclusão, bem simples também, e você pode fazer a sua conclusão também aí do seu jeito. Eu coloquei assim, ó: onde colocamos a nossa confiança determina nossas ações nos momentos difíceis. Onde você coloca a sua confiança? Em quem você coloca a sua confiança? É onde você coloca a sua confiança que vai determinar suas ações. Você sabe por que Jesus dormia? Você sabe por que Jesus estava em paz? Porque a confiança dele estava no Pai. E aí você pode então concluir, falar: igreja, coloque sua confiança no Senhor. Ah, mas está uma tempestade, está uma luta, está muito difícil. Coloque a sua confiança no Senhor, repreenda esse mal e fica firme que vai cessar. Essa tempestade vai cessar e você vai chegar aonde você precisa chegar. Amém? Deu para você entender? Bom, espero aqui ter explicado de uma forma simples, espero que você tenha compreendido aqui essa explicação, essa é a intenção do meu coração, e que você consiga ministrar, meu irmão, seja numa célula, seja no círculo de oração, seja na sua igreja, numa oportunidade que você receber. Tá bom? Deixa aqui o seu comentário, eu vou estar interagindo com você. Se você gostou, só peço que você deixe o like, deixa aqui o like, é importante, e compartilha com algum irmão que também está começando, que tem dificuldade e quer aprender a pregar a palavra de Deus. Você vai ajudar aquela pessoa. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele te abençoe grandemente. Lembrando, aqui na descrição vai estar o esboço disponível para você. Você pode clicar, está em PDF e você pode visualizar. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.